Fala pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula de História do nono ano. Estamos iniciando aí a semana 1 do PET número 5 com um tema importantíssimo. Está aqui do lado, ó, período democrático de 1946 a 1964. O que nós vamos estudar nessa aula? Vamos ver como que o Brasil ficou aí pós a Era Vargas, né, no contexto aí da pós-Segunda Guerra Mundial também, né? Nós vimos aí que o Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi governado pelo Getúlio Vargas, né, era Vargas, e como o Brasil apoiou os aliados na Segunda Guerra Mundial contra lá as ditaduras fascistas e do nazismo, né, não tinha como continuar um governo ditatorial aqui. Então a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, ela vai chegar ao fim em 1945, tá? E são convocadas novas eleições e vai dar início então ao que nós chamamos de período democrático, que foi de 45 até 64, né? Porque é o fim de uma ditadura do Estado Novo até o início da outra ditadura, que vai ser lá a ditadura militar em 1964, temos para as nossas próximas aulas, tá? Vamos ver os governos desse período, são esses presidentes que estão ali ao lado, ali nas fotinhas ali do lado, tá? E por que o nome é período democrático? Porque nesse período de 45 a 64, a gente vai ter eleições pela primeira vez no Brasil. Nós vamos ter eleições, a população, ou seja, a democracia vai funcionar, a população vai votar, tá? Inclusive mulheres, tá? Votando, então, voto direto e secreto, né? Porque nós vimos que na República Velha, o início da República no Brasil, o voto era aberto, não tinha o voto de cabresto, tinha aqueles problemas todos do coronelismo, né? Agora nós vamos ter então esse período democrático. É um período que o Brasil vai passar por uma série de transformações, ele vai iniciar seu processo industrial ali, né? E ele vai ter vários governantes aí com algumas características em comum. Esse período também ele é chamado de República Populista, né? Porque vários desses governantes vão se inspirar lá no Vargas, no populismo do Vargas, né? E vão tomar algumas atitudes, vão governar dessa forma, né? Sendo populistas, ou seja, governando pelo carisma ali, agradando a população para ter o apoio dessa população aí, tá? Mas nós vamos ver que esses governos eles são diferentes, tá? Internacionalmente, nós estávamos vivendo o contexto da Segunda Guerra Mundial, né? A pós-Segunda Guerra Mundial, aliás, que é o contexto da Guerra Fria, tá? Então, após o fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos aí a polarização, nós temos os Estados Unidos como a grande nação capitalista e a União Soviética, né? E esses dois países eles estão disputando aí influência, né? Disputando zonas de influência e tentando cooptar aí governos dos outros países para o seu lado, né? Ou para o lado do socialismo lá da União Soviética ou para o lado do capitalismo dos Estados Unidos. Então nós temos essa disputa aí entre essas duas grandes potências, tá? O que vai acontecer no Brasil nesse período? Nesse período, então, as forças do Brasil vão estar divididas em dois projetos para o Brasil, né? Um projeto nacionalista, que queria que o Brasil se desenvolvesse por suas capacidades próximas, o Brasil se tornasse uma grande nação, e um outro projeto, um projeto liberal, que o Brasil abrisse as suas fronteiras para a entrada, principalmente dos Estados Unidos, né? das multinacionais, né? Das grandes empresas americanas, que elas fossem responsáveis por fazer a industrialização do Brasil. Então nós vamos ter essa divisão aí entre os governantes, esses dois projetos. Um projeto nacionalista, que era o projeto de Vargas, por exemplo, e o outro projeto, o projeto liberal, né, que os varguistas chamavam de projeto entreguista, porque ele abria as fronteiras e deixava as empresas estrangeiras entrarem aqui ao invés de desenvolver empresas nacionais. Então esses dois projetos vão estar em conflito e aqui nós temos uma comparação desses dois projetos. O projeto nacionalista, então, o principal representante era o Getúlio Vargas, que falava que o Estado deveria controlar a economia, interferir na economia para que áreas estratégicas do país fossem desenvolvidas, como a indústria de base, né, a indústria do petróleo, né, a siderurgia, ou seja, as indústrias que permitissem que o Brasil se industrializasse. Né? Quando a gente fala de indústria de base, a gente está falando disso, a gente está falando de metalurgia, né, que vai fazer as máquinas que vão mover aí a industrialização, né, o combustível que vai mover isso também, que é o petróleo, né, ou a energia elétrica. Então, a gente tem investimentos nessas áreas, as áreas de transporte, né, então investimentos vão ser feitos pelo próprio Estado para o desenvolvimento do país, né? E aí a entrada de capital estrangeiro ela é controlada pelo Estado, tá? O Brasil controla, inclusive quer controlar inclusive as remessas de lucro que vão ir para o exterior, tá? E o governo então
ele tem uma posição aí de independência em relação aos Estados Unidos, né? Ele quer se desenvolver por conta própria. Do outro lado, né, nós temos o projeto do Lacerda, né, e dos liberais, o projeto liberal, como os nacionalistas chamavam de um projeto entreguista, que falava que a economia tinha que estar ali alinhada com os Estados Unidos e deveria abrir aí para o mercado entrar no Brasil, né? E essas grandes empresas, as grandes petrolíficas, né, americanas, ou a indústria automobilística americana entrasse aqui no Brasil, né? Mas aí a gente tem um problema, né? Porque essas grandes empresas vão entrar aqui, mas o lucro ela não vai ficar aqui. O lucro vai ser enviado para a sede das empresas, no caso, a maioria sendo nos Estados Unidos, algumas na Europa também. Tá? Então, capital estrangeiro, empresas estrangeiras vão abrir para entrar aqui no Brasil, seguindo aí a lei do mercado sem interferência do Estado na economia. Tá? Então essa é a grande diferença. De um lado nós temos os nacionalistas, liderados ali por Vargas, né, o principal representante é Vargas. Do outro lado nós temos o projeto liberal, cujo principal líder ali é o Carlos Lacerda, que queria aí esse alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, né, permitindo que empresas americanas entrassem aqui, que o investimento fosse feito no desenvolvimento nacional fosse americano também. Tá? Então esses dois lados aí, eles estão em conflito nesse momento, tá? E a divisão político-partidária, né? Agora a gente vai ter eleições, então vamos ter partidos, né? No período da ditadura do Estado Novo, a gente não tinha partidos políticos, os partidos foram todos fechados, né? E agora não, agora vamos ter a volta dos partidos políticos, são vários os partidos políticos, mas 3 são mais importantes, né? Que a UDN, que é o partido que representa esses liberais, né? Representa essa abertura do Brasil para o mercado, sem interferência estatal, em alinhamento com os Estados Unidos, tá? E o Partido Social Democrático e o Partido Trabalhista Brasileiro, que são mais ligados ali com o projeto nacionalista, o projeto do Vargas, né? O Partido Trabalhista Brasileiro, inclusive, é o partido do Vargas, tá? Foi criado pelo Vargas e que queria aí um desenvolvimento do Brasil se aproximando também dos trabalhadores, é um partido mais populista. Tá? Então nós temos essa divisão partidária, a União Democrática Nacional, a UDN, o PSD, que é o Partido Social Democrático, e o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. São esses os principais grupos que vão estar em jogo e vão estar em disputa aí nas eleições. Nós vamos ver que os presidentes que vão ser eleitos vão ser aí ligados a esses partidos aí, tá? Outra coisa que vai acontecer é que, como acabou a ditadura do Estado Novo, o Brasil precisava de uma nova Constituição, né? Um novo conjunto de leis para organizar o país, para estabelecer como seriam as eleições, como seria o funcionamento do Estado brasileiro, né? E essa Constituição vai ser feita aí pelo primeiro presidente aí do período republicano, do período democrático, né? Que é o Eurico Gaspar Dutra, tá? Que é o que vai ganhar a eleição lá, que foi convocado em 1945, e ele vai assumir a presidência em 46, tá? Essa Constituição de 1946, ela é considerada aí uma das mais democráticas, porque ela estabelece aí um caráter liberal, né? Ela tem um alinhamento liberal, porque o grande parte dos políticos estavam ligados ali àquela corrente liberal do país, mas ela vai representar aí também o voto secreto, né? Ela vai instituir o voto secreto, o voto universal para homens e mulheres, né? Só os analfabetos e os militares de baixa patência que estavam excluídos aí da eleição, tá? Vai ter um mandato presidencial de 5 anos, né? E tem aí as liberdades, porque o Brasil estava saindo de uma ditadura do Estado Novo, então a garantia das liberdades sociais e políticas, né? De se associar a um partido político e tudo mais. Tudo isso vai estar aí de volta no país, tá? Vamos analisar então os governos, né? O governo Dutra. O primeiro governo, então, o primeiro presidente que foi eleito foi o general Eurico Gaspar Dutra, tá? Ele era do PSB e do PTB, uma coligação entre o PSB e o PTB, tá? Ele era um militar e ele era ali ligado ali ele tenta seguir ali um pouco o governo que o Vargas estava fazendo até então. Então, no fim da era Vargas, o primeiro político que vai ser eleito vai ser então o Dutra. E o Dutra ele vai ser responsável então por chamar a Constituinte, né, que vai fazer a Constituição de 1946, e externamente ele vai alinhar a política brasileira com os Estados Unidos, naquele contexto da Guerra Fria. Tá? Então os governos, agora nós vamos prestar atenção, né? Alguns vão se aliar aos Estados Unidos e esses vão continuar, vão conseguir governar sem maiores problemas, e outros que não se alinham com os Estados Unidos, eles vão ter problemas, né? Então nós vamos ver que essa é uma tendência. O governo Dutra ele se alinha com os Estados Unidos, né? E aí
ele vai romper relações diplomáticas com a União Soviética, vai inclusive passar a perseguir os partidos de esquerda, inclusive o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, ele vai ser colocado na ilegalidade, ele vai ser proibido, os deputados que haviam sido eleitos pelo PCB vão ser retirados dos seus mandatos, tá? E o PCB vai entrar na ilegalidade em 1947. Então ele está alinhando ali com os Estados Unidos, tá? Ele vai adotar uma política liberal, né? Uma política que permite aí a entrada de produtos norte-americanos, a entrada de capital estrangeiro aqui no Brasil, né? E isso vai levar com que o Brasil sofra um problema na economia, né? Vai se esgotar as reservas financeiras do país, né? E vai prejudicar o desenvolvimento da indústria nacional, porque está entrando produto americano aqui muito barato, então a indústria nacional não consegue se desenvolver, tá? Ele vai fazer também um plano econômico, né, chamado de Plano SALT, tá? Que tinha o objetivo de estimular alguns setores ali, como a saúde. Então, o SALT são as iniciais das áreas que vão ser desenvolvidas: saúde, alimentação, transporte e energia, tá? Mas esse plano ele ficou mais ou menos no papel, ele não acabou saindo muita coisa do papel. As únicas coisas que saíram do papel foi a questão do transporte, porque ele conseguiu pavimentar, ou seja, deixar de ser uma estrada de terra ali, né, a estrada que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, né, que é a chamada Via Dutra, né, que recebe o nome aí pelo presidente, né, que fez essa implementação, tá? Então essa pavimentação dessa rodovia ligando as duas principais cidades do país, a capital, o Rio de Janeiro, com um centro econômico muito importante, São Paulo, tá? Foi feito nesse período e, além disso, não foi feito muito mais coisa, não, tá? Como eu falei, o governo Dutra ele vai sofrer aí com uma crise econômica, né? Uma inflação muito alta, porque vai entrar produto estrangeiro aqui, a moeda nacional vai ser desvalorizada, as reservas nacionais vão ficar desabastecidas, e aí a economia brasileira entra em crise e a gente tem um período de inflação muito grande, tá? Nesse período. E aí, com o fim do governo Dutra, né? Quando se tem eleições novamente, novamente começa um pedido de volta do Brasil para ser o que era antes, né? E aí que é a volta do Getúlio Vargas, a volta do Vargas. O Vargas então tinha sido tirado da presidência em 45 e aí ele vai voltar. Mas dessa vez ele vai voltar não como um ditador, mas ele vai voltar nos braços do povo. Ele vai voltar eleito pelo povo, né? A gente está vendo ali uma imagem, né? Uma chargezinha, tá escrito lá, né? Bota o retrato do velho outra vez, porque era o símbolo que foi utilizado pelo Getúlio Vargas, né? Bota o retrato do velho outra vez, o retrato do presidente lá, né? No governo, né? Bota o Getúlio Vargas de novo no governo. Ele vai fazer um símbolo, o rádio vai ter um papel muito importante nesse período democrático, né? Porque só pelas primeiras vezes as campanhas políticas vão se utilizar de musiquinhas, né? Como os políticos fazem hoje em dia, vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. E o Getúlio Vargas vai fazer isso muito bem. E ele vai então ser eleito pela primeira vez, ele vai ganhar a eleição e ele vai assumir o governo, é o segundo governo Vargas, então não é a era Vargas lá atrás, né? A era Vargas foi de 30 a 45, né? Terminou com a ditadura do Vargas, agora ele volta dessa vez nos braços do povo e ele vai ser a principal referência aí naquele projeto nacionalista, né? Ele quer desenvolver as indústrias de base do país, tá? Então, a indústria metalúrgica, a indústria petrolífera, e vai ser neste governo de Vargas, por exemplo, que ele vai criar a Petrobras, né? A Petrobras, aí, essa empresa de petróleo nacional, aí, muito importante, né? A maior empresa brasileira, vai ser criada então no Getúlio Vargas para controlar ali a produção de petróleo, de gasolina, né? E de combustíveis aqui no Brasil, uma indústria nacional e não com uma indústria estrangeira vindo para cá, né? Esse desenvolvimento nacional, né, faz com que Vargas, enquanto o governo Dutra estava alinhado ali com os Estados Unidos, Vargas se afasta, ele quer desenvolver a indústria nacional, não quer que empresas americanas venham, que entrem no Brasil. Então, ele não se alinha ali automaticamente com os Estados Unidos, e aí, como eu falei para vocês, ele já vai ter aí, sofrer uma resistência maior de grupos, né, estrangeiros e de grupos nacionais, os liberais nacionais, que não concordam com isso, tá? Outra coisa que o Vargas vai fazer, ele vai ampliar as leis trabalhistas, né? Ele tinha sido um político populista, né? Um político adorado pelo povo lá, o chamado de pai dos pobres, porque ele fez as leis trabalhistas lá na era Vargas. E ele vai, quando ele retorna aí nesse segundo governo dele, ele vai ampliar ainda mais as leis trabalhistas, né?
E vai, inclusive, oferecer um aumento de 100% no salário mínimo. Né? Quem vai fazer isso é um ministro do Trabalho do Vargas, que é o João Goulart, que vai voltar lá na frente, depois nós vamos falar dele de novo. Tá? O João Goulart, ministro do Trabalho do Vargas, anuncia um aumento de 100% no salário mínimo. Então o salário mínimo vai dobrar. Por quê? Porque o Brasil estava passando por uma inflação muito alta, né, no período do governo do Dutra. Tá? Então ele tenta agradar aí a população com essas reformas trabalhistas, com essas leis trabalhistas, tá? E o desenvolvimento da indústria nacional, tá? Então ele quer um desenvolvimento da indústria nacional, principalmente da indústria de base, a siderurgia, né, para fazer aí maquinário, para a industrialização e também o petróleo, tá? Ele vai fundar também o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, né, para financiar a industrialização do país. Ou seja, o governo dele ele vai ser muito ligado aí com essas questões do desenvolvimento nacional, do desenvolvimento da indústria nacional, né, e dando as bases para a industrialização do Brasil, e também essa questão trabalhista que vai fazer com que ele seja adorado pela população, né? Mas aí ele vai sofrer resistência dos setores externos, dos setores estrangeiros, que queriam a entrada de empresas norte-americanas, de capital estrangeiro aqui, né? E o setor liberal aqui do país, né? O partido liberal aqui do país, né? Os setores liberais que vão fazer essa resistência aí ao Vargas, né? Nós temos a foto ali de Vargas abaixo, né? Com a mão ali com o petróleo, né? Quando ele fundou a Petrobras em 1953, né? Essa foto, curiosidade aí, né? O presidente Lula, quando descobriu lá o pré-sal, ele tirou uma foto parecida, né? Vocês podem pesquisar e tem uma foto parecida, com a mão lá, né, manchada com o petróleo ali, mostrando aí um investimento no desenvolvimento da indústria do petróleo no Brasil, tá? O governo do Vargas, por exemplo, ele vai propor, inclusive, uma lei de lucros extraordinários, que limitava aí a remessa de dinheiro de empresas estrangeiras. Então, vamos supor, se tivesse uma empresa americana aqui, né, ele limitava a quantidade de dinheiro que ele podia enviar lá para os Estados Unidos, né, para garantir que a industrialização, que a verba, né, que o lucro fosse investido aqui no país, tá? Isso tudo, claro, vai desagradar aí esses setores americanos, esses setores estrangeiros, né? E o Carlos Lacerda lá, que era o representante dos liberais, que era um jornalista, né? Ele escrevia no jornal, fazia críticas, fazia charges contra o Getúlio Vargas, tal, até que o Carlos Lacerda vai sofrer um atentado. Né? Ele vai sofrer um atentado, né? Uma tentativa de um tiro lá, o tiro não vai ele vai machucar só o pé nesse atentado, tal, mas o segurança dele vai chegar a falecer, né? E aí o Carlos Lacerda começa a acusar o Getúlio Vargas, né? Falando que o Getúlio Vargas mandou fazer um atentado na vida dele. Depois a gente vai, né, as investigações vão levar, vão ver que foi o Gregório, né? Que era o chefe da segurança do Getúlio Vargas, que fez o atentado lá por sua conta própria. Né? O Vargas não participou muito disso. Mas enfim, esse atentado aí, ele vai fazer com que a imprensa toda caia em cima do Getúlio Vargas, né? E aí, ele vai ser acusado de corrupção e tudo mais, e aí sem ter muita saída, ele vai acabar se suicidando. Né? Então o Getúlio Vargas não chega ao fim do mandato dele, em 1954, ele se suicida, né, com um tiro no peito lá no Palácio do Catete, na sede do governo do Rio de Janeiro, e ele deixa uma carta-testamento. E nessa carta-testamento foi a jogada de mestre dele, porque ele sai aí da política, mas ele entra para a história. Né? Inclusive está escrito na carta dele, está escrito isso. O Brasil todo é surpreendido, né? Todo mundo estava criticando o Vargas, que ele tentou matar o Carlos Lacerda, não sei o que e tal. E de repente ele se suicida, a carta dele vai ser lida em rádio, né? Lembra que eu falei da importância do rádio aí? A carta dele vai ser lida no rádio no Brasil inteiro, a população toda escutando o que aconteceu com o Vargas, e ele falando lá que ele está se sacrificando pela liberdade do povo brasileiro e tal, e aí ele se torna o herói nacional novamente, né? E aí milhares de pessoas vão sair em cortejo, né? Nós temos aqui fotos mostrando lá a população no Rio de Janeiro para acompanhar o caixão do Getúlio Vargas, né? Ali nós temos alguns políticos ali, algumas autoridades carregando o caixão dele pelas ruas do Rio de Janeiro, né? Porque ele foi levado para o aeroporto para ser sepultado na cidade dele lá no Rio Grande do Sul. E na imagem ali de baixo,
né, a segunda imagem de baixo ali, nós já temos uma outra figura importante aparecendo ali, né, aquele senhor que está olhando para o caixão ali é o Juscelino Kubitschek, que vai ser o herdeiro aí desse populismo do Vargas. Ele vai atuar nessa posição do Vargas e vai ser eleito então na próxima eleição. A gente vai ter alguns presidentes, o Café Filho vai tomar posse, né, nessa transição, né, para fazer as eleições e tal, e na eleição de 1955 vence o candidato do PSB e do PTB, né, os partidos aí varguistas, e o herdeiro de Vargas então vai ser o Juscelino Kubitschek, que também vai ter um governo populista, né, e vai ter um governo nacional desenvolvimentista, né. Então, enquanto o Vargas tentou desenvolver a indústria nacional, né, fez a Petrobras e tudo mais, o Juscelino Kubitschek ele também vai fazer isso, mas ele vai precisar de capital estrangeiro. Tá? Ele tinha um plano, né, que era chamado Plano de Metas. A ideia dele é que o Brasil se desenvolvesse 50 anos no prazo do governo dele, que era 5 anos. Então, se desenvolver 50 anos em 5. Né? E aí ele vai investir, então, vai abrir, né, o Brasil para a entrada de indústrias de multinacionais. Né? Então, vai ser o período aí chamado aí a Era de Ouro do Brasil, porque agora a indústria automobilística americana está entrando aqui, né? Então a Volkswagen está criando indústria aqui, está criando fábrica de automóveis aqui no Brasil. Eletrodomésticos, né? Que não era uma coisa muito comum, era muito caro. Agora passam a ser produzidos no Brasil, então está vendendo no mercado, as pessoas começam a comprar rádio, televisão, geladeira, né? Então se a gente tem esse consumo muito grande, com a indústria com a entrada aqui de multinacionais estrangeiras, né, americanas, tá? E ele quer o desenvolvimento do Brasil. Então ele vai criar uma nova capital para o Brasil, tá? Do nada a capital era o Rio de Janeiro, né? Até então ele vai criar uma nova capital porque ele quer levar o desenvolvimento para o interior do Brasil e ele cria então a cidade de Brasília, vai construir do zero a cidade de Brasília, tá? No período do governo dele. Então vocês imaginam a quantidade de dinheiro que foi necessário para construir uma cidade inteira num período ali de 5 anos, tá? E ele vai também construir aí hidrelétricas, né? Hidrelétrica de Furnas vai ser construída no período dele para levar aí o desenvolvimento energético para o país, né? Para essas indústrias que agora estão chegando, estão entrando no país, né? Então o Brasil ele vai dar vai se desenvolver bastante de fato. Ele vai mandar construir aí estradas ligando aí o interior do Brasil com as regiões litorâneas, né? Então o Brasil ele vai passar por um desenvolvimento muito grande, vai construir uma nova capital. Então nós temos fotos ali já de Juscelino Kubitschek lá em Brasília, né? A inauguração de Brasília. Mas para fazer tudo isso, o Brasil vai precisar pegar empréstimos estrangeiros, né? Então o Brasil vai aumentar muito a sua dívida externa e a concentração de renda no país vai aumentar muito. Então as cidades vão crescer bastante, a gente vai ter um êxodo rural, né? As pessoas mudando das cidades, do campo indo para as cidades vão crescer, os setores urbanos vão se desenvolver, agora você tem geladeira, você tem rádio, você tem televisão, você tem tudo isso, mas o campo ele vai ficar meio abandonado, o setor industrial se desenvolve, mas o setor agrícola ele fica meio abandonado. E aí, enquanto os industriais estão lucrando muito, né, estão crescendo aí com o seu patrimônio, os setores do campo e os setores mais populacionais eles são meio deixados de lado. Então a gente tem uma desigualdade social que aumenta muito nesse período, né? Então os mais ricos ficam cada vez mais ricos e os mais pobres ficam cada vez mais pobres. Por quê? Porque agora eles estão se endividando também, comprando geladeira, comprando televisão, comprando um monte de coisa, né? Comprando carro, né? Então a gente tem esse outro lado aí do governo Juscelino. Então o governo Juscelino ele desenvolveu muito o país, mas a custo de um crescimento da desigualdade social e também um endividamento do país. E aí a gente tem uma inflação novamente, né? E aí a gente tem o Brasil está devendo, né? Pegou muitos empréstimos para construir Brasília, para fazer esse monte de obra, e aí o Brasil começa a dever muito, né, e entra em crise e começa a inflação de novo, né? O que é inflação? É quando o dinheiro perde valor, né? Então o dinheiro brasileiro ele perde valor, então você comprava você comprava lá 10 coisas com um valor X do dinheiro, agora não dá mais para você comprar aquelas 10 coisas porque as coisas subiram de preço, então o dinheiro perde valor. E aí o governo vai ser, né, nessas construções todas de Furnas, de Brasília e tudo mais, esse dinheiro, pegando empréstimos daqui e de lá, o governo vai ser acusado de corrupção. E aí a gente tem a eleição do político da UDN, né, representante dos conservadores, dos liberais pela primeira vez, que vai ser o Jânio Quadros. O Jânio Quadros, inclusive, vai ser eleito com
com esse discurso, né? Nós vamos varrer a corrupção. Estão vendo aqui a imagem dele com a vassourinha na mão, né? A campanha dele era varre, varre, né? Que ele ia varrer a corrupção do Brasil. Mas o governo de Jânio Quadros, vocês podem perceber, ele foi só presidente em 1961, não vai dar muito certo, né? Pela primeira vez, então, a UDN, né, o setor liberal brasileiro lá, consegue eleger um presidente, mas quando ele é eleito, o seu governo ele é meio confuso, né? Aquela imagem que nós temos ali representa muito bem, né? Ele está olhando para um lado, o pé dele está virado para o outro, você não sabe para que lado que ele está andando, para que lado que ele quer ir. É justamente isso. Ele não quis ir nem para um lado nem para o outro. Ele não se alinhou com os Estados Unidos como o Juscelino Kubitschek tinha feito, né? E nós já vimos que os governos que não se alinharam diretamente com os Estados Unidos não conseguem chegar ao fim do seu governo. O Jânio Quadros, apesar de ser um conservador, apesar de ser um representante dos liberais, ele quis manter uma política independente ali do país. Então ele vai voltar a conversar lá com a União Soviética, né? Ele vai conversar com os dois lados, né? E aí os Estados Unidos não vai gostar nada disso. Ele vai também tomar algumas medidas polêmicas, né? Principalmente porque para controlar a inflação que ficou no Brasil aí depois do governo do Juscelino Kubitschek, ele vai ter que congelar salários, fazer restrição de crédito, né? Fica mais difícil pegar empréstimos. E aí temos uma inflação aí aumentando cada vez mais. Ele não consegue o dinheiro do Brasil, a moeda brasileira, né? Que era o cruzeiro, ele vai ser desvalorizado em mais ou menos 100%. Né, do valor, então o dinheiro perde muito o seu valor, uma inflação muito alta, perde poder de compra, e aí ele não consegue resolver esses problemas, e aí ele ainda vai se envolver em outras questões polêmicas aí, né? Ele vai proibir, por exemplo, brigas de galo, que até então aconteciam no Brasil, não era proibido, o uso do lança-perfume, né, que a pessoa usava no carnaval, né, era um costume aí das pessoas. Ele vai proibir também, e ele vai proibir biquínis, olha só, ele vai querer proibir o uso de biquínis em praias e em concursos de beleza, porque ele era conservador, né? Ele era contra, ele é muito ligado à questão da Igreja Católica ali, ele era contra o uso de biquíni, essas coisas que ele considerava ofensivo, e aí a população brasileira, claro, não vai gostar nada disso, então ele perde ali a sua base, a base que elegeu ele, né, com esse lema do combate à corrupção, ele vai perdendo isso aos poucos, e ele perde também o apoio dos setores liberais, né, porque ele não se alinha com os Estados Unidos, né, ele quer conversar. Inclusive ele vai dar uma medalha lá, a medalha do Cruzeiro do Sul, uma comenda, uma homenagem ao o Che Guevara, né, o Che Guevara lá, o revolucionário cubano, que vem aqui no Brasil receber essa comenda, essa homenagem. Então, os Estados Unidos olham e falam assim, ó, esse cara aí não está alinhado com a gente não, vamos tirar ele daí. E aí, então, eles começam a sofrer essa pressão externa, e aí ele tenta dar uma última saída, ele fala que ele vai ter que renunciar. Né? Ele anuncia sua renúncia, falando que forças terríveis o impediram de governar, mas a ideia dele era que as pessoas falam assim, não, pode governar aqui, ó, pode fazer o que você quiser, tá, aumentar o poder dele. Mas as pessoas não, as pessoas aceitaram a renúncia dele, e aí ele fica então com 7 meses só no governo, ele renuncia, e aí vai entrar o vice. E aí nós temos um problema, porque o vice dele, naquela eleição, o vice dele, aqui, umas imagens, ele com a vassourinha na mão ali, né, ele dando a medalha, condecorando aqui o Che Guevara aqui embaixo, e ali, quando ele renuncia, né, o Jânio Quadros, então ele renuncia, e o vice dele era o vice de oposição, porque na eleição que ele foi eleito, a eleição era separada. Votava-se para presidente e votava-se para vice separado. E quem ganhou de vice dele foi o João Goulart, aquele que tinha sido ministro do trabalho do Vargas, então era oposição aí à UDN, e ele político do PTB, né, trabalhista ali, voltado aí a essas questões do trabalhador, ligado aí ao movimento estudantil, ligado aí aos sindicatos, né, ele vai ter que assumir o governo, porque o Jânio Quadros renunciou. Só que quando o Jânio Quadros renuncia, o João Goulart está lá na China. E aí os setores conservadores falam assim, opa, o cara está lá na China, a China comunista, né? Não, esse cara é comunista, não sei o que, vamos deixar ele governar, não. E aí eles tentam impedir com que ele tome posse como presidente do Brasil. E aí vai ter uma campanha chamada Campanha da Legalidade, né? O Brizola vai ser responsável por chamar a população para lutar para que João Goulart possa sim assumir.
Mas aí num acordo político ali, eles podem assumir, eles aceitam que ele assuma a presidência do Brasil, desde que o Brasil passe a ser um regime parlamentarista, né? E o regime parlamentarista não é o regime presidencialista. O regime presidencialista, o chefe do executivo é o presidente. No regime parlamentarista, quem governa é o parlamento, né? É a Câmara. E a Câmara ali, ela era controlada pelos conservadores, né? Então fala assim, ó, beleza, você pode ser presidente, mas você não vai mandar nada. Quem vai mandar aqui é a Câmara, né? É o Senado e a Câmara. E aí o João Goulart, então, né? Ele é chamado de Jão, o apelido dele era Jango. O Jango, ele vai governar até 63 com esse regime parlamentarista, onde ele não vai conseguir fazer muita coisa, tá? Mas quando foi estabelecido o parlamentarismo, esses 2 anos de parlamentarismo, de 61 até 63, foi decidido lá que em 63 ia ter um plebiscito, né? A população ia votar para decidir se o Brasil ia continuar parlamentarista ou se ia voltar a ser presidencialista. E aí a população vota, em sua grande maioria, pela volta do presidencialismo, e aí a partir de 63 ele pode, enfim, governar e fazer o que ele quisesse, né? E aí ele começa a fazer as chamadas reformas de base, né? O que eram as reformas de base? Ele quer mudar aí, ele quer fazer uma reforma agrária, né? Então a questão da distribuição de terras no Brasil, né, que estava concentrada na mão de poucas pessoas, ele queria redistribuir as terras do Brasil para distribuir terras para a população sem terra. Ele queria fazer uma reforma também na questão dos impostos, né? Cobrar impostos dos mais ricos, tal. Ele queria fazer uma reforma educacional, né? Então ele vai ter apoio aí da UNE, né? Que é a União Nacional dos Estudantes, né? Que ele queria ampliar as vagas nas universidades públicas para a população, né? E ele vai ter apoio também das ligas camponesas, que estavam interessadas aí nessa questão da reforma agrária que ele propõe, né? As ligas camponesas são os pequenos produtores, sem terras, muitas vezes, que se organizavam ali, né? Então ele vai começar a querer mexer nas estruturas do Brasil, fazer uma reforma de base do Brasil aí para mudar a estrutura econômica e social do país, né? E essa dependência que o Brasil tinha do mercado externo, principalmente dos Estados Unidos. E aí, como ele não se alinha com os Estados Unidos, ele é chamado de comunista e tal, temos um problema. E aí começa os militares, junto com os grandes empresários brasileiros, né, junto com os grandes proprietários de terras, com a Igreja Católica, começa a fazer um movimento de reação, aí, um movimento de resistência ao governo do João Goulart. Ele não vai conseguir fazer muita coisa e aí ele vai sofrer um golpe, né? No dia 31 de março de 1964, o exército toma o governo e acontece então o golpe militar, aonde nós vamos ter o início do regime militar, né? Esse golpe ele vai ser apoiado aí por setores conservadores da sociedade, Igreja Católica, né? Os grandes empresários, eles vão fazer uma marcha, né? Então aqui ó, a gente pode ver algumas dessas imagens, né? Ali a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, organizado pelas senhoras católicas que estavam preocupadas com o perigo comunista, né? Nós temos aqui ó, algumas imagens falando lá, ó, verde e amarelo, sem foice, sem martelo, queremos um governo cristão, né? Então esses setores mais conservadores vão fazer esse movimento e aí dá força para o exército, com o apoio dos americanos, dos norte-americanos, darem um golpe no governo. E aí no dia 31 de março, então, nós temos o golpe militar que vai dar início aí à ditadura militar brasileira, que vai durar 21 anos de muito sofrimento, tá? Mas isso já é papo para nossas próximas aulas. Vamos encerrar por aqui. Essa aula ficou extensa, porque são vários governos para a gente falar, mas espero que vocês tenham entendido tudo, tá? Façam as atividades do PET, tá? Entrem lá no nosso canal, canal Ama História, inscreva-se no canal, curta o vídeo que é muito importante pra gente. Faça as atividades do PET e aí semana que vem a gente volta com mais aulas de história do Brasil para vocês. Um abraço e até a próxima aula.